Graças e paz, irmãos. Eu estou fazendo esse vídeo para os irmãos que perderam as duas últimas aulas poderem repor, e a gente vai tratar a partir de Josué, dando prosseguimento, prosseguimento à narrativa bíblica. Sem perda de tempo, já vamos começar então a nossa exposição. A gente parou justamente na saída ali do Egito, né? Os israelitas já estavam prontos a sair do Egito. A gente parou em Deuteronômio. Moisés ele morre, ele leva o pessoal até ali as margens de Canaã, ali as proximidades de Canaã, já pronto para conquistar a terra, mas ele dá as últimas palavras e depois morre. E já Josué ele assume esse manto de Moisés. 40 anos eles estavam no deserto ali após a saída do Egito, e a narrativa bíblica sempre apontou Moisés como esse mediador entre Deus e Israel na libertação do Egito. Agora cabe a Josué esse manto que estava com Moisés, né? Essa responsabilidade. Josué tinha mais ou menos 82 anos e vai conduzir o povo à conquista da terra com Caleb, que tinha 79 anos. Então aqui a gente pode ver um pequeno resumo, né, do que nós já demos no curso, né, uma breve cronologia. Então nós vemos aqui que o Gênesis ele trata o princípio do mundo ali. O Gênesis está dividido praticamente ali em dois grandes blocos, né? Gênesis 1 a 11, que fala do princípio ali da humanidade. A gente vê a narrativa se desenrolando não com o personagem principal, mas com sendo o princípio ali da humanidade. E depois, a partir de Abraão, a gente vê o nascimento do povo de Israel. E ali é a época dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, José. E após isso, né, claro, Jó, aqui Jó ele está inserido ali em Gênesis, né, está aqui inserido em Gênesis porque a narrativa ela transcorre numa época dos patriarcas. Jó é muito antigo a história de Jó. E depois agora a gente vê Israel no Egito. Isso aqui já é a narrativa de Êxodo, do Êxodo. Israel está no Egito e também o Êxodo trata da peregrinação do deserto, né? A saída em si e o início dessa peregrinação. E a peregrinação do exército abarca os livros de Levítico, Número e Deuteronômio, né? Levítico ali dando as ordens, as leis, os números ali, a continuidade ali dessa narrativa no deserto com o povo. E por fim, Deuteronômio, que nós vemos ali os discursos de Moisés e ele passando o bastão ali para Josué. Aqui embaixo nós vemos as datas, né? É bem interessante. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá. Então, agora a gente chega no livro de Josué, e antes da gente falar de Josué, vamos tratar aqui de umas questões conceituais do nome Josué. Em hebraico, né, Josué ele se chamava Oséias. Né? A gente vê ali que, no número 3:16, Moisés muda o nome de Oséias para Josué. Isso tem implicações teológicas. Né? Em hebraico, Oséias é Roshé, que significa salvação. Após Moisés mudar o nome de Osés para Josué, Josué em hebraico é Yehoshua, que significa Yahvé é a salvação. Então, é como se Moisés falasse, ó, a salvação não é algo geral, não é algo alcançado por si mesmo, mas só por meio de Deus, só por meio de Yahvé que você vai conquistar os seus objetivos, a salvação. Né? Então, Josué estava com esse cargo de liderar o povo da saída do Egito para a conquista de Canaã. Então, é como se Moisés quisesse mostrar para ele que só através de Javé que tem essa salvação. Até porque a mudança no nome na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, significa mudança de personalidade ou de destino. Então, Josué agora iria depender totalmente de Deus para a sua missão. Né? Ele é o intermédio entre o povo
e a terra prometida. E só com Deus ele consegue cumprir essa missão. E é interessante que o nome de Josué e Yehoshua, que é em hebraico, em aramaico é Yeshua, né? Que significa também Yahvé salvação, a mesma coisa. Porque o aramaico ele tende a diminuir, né? A simplificar os nomes. Então, Yehoshua em hebraico e Yeshua em aramaico, que é a mesma coisa. E nós sabemos que Yeshua é o nome de Jesus, né? Quando a gente em grego Jesus é Iosus, né? Em português Jesus e aramaico é Yeshua. Então, que significa Yahvé é a salvação. É interessante que aqui, ó, Mateus 1:21 diz: ela dará à luz um filho, a quem chamará Jesus. Está falando de Maria, né? Porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados. Então, está explicando por que ele vai se chamar Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque o nome significa Yahvé é a salvação. Amém? Então, quando você cantar, né, Yeshua, você já sabe o significado do nome de Jesus, né? Jesus diz: quem vê a mim vê o Pai, ou seja, vê a salvação. Assim como Josué era o intermédio entre o povo de Israel e Deus para a conquista de Canaã, Jesus é o intermédio entre Deus e o mundo, né, para a salvação das suas almas, né? Então aqui nós vemos, né, que esse aqui é Canaã, aqui esse lugar pontilhado em vermelho é o lugar onde eles deveriam conquistar. Todo esse lugar era tomado pelos cananitas, né? Tinha amorreus, hititas, heveus, gigazeus, e principalmente aqui esse pedacinho amarelo aqui, ó, os filisteus. Esse aqui é o que causou mais dor de cabeça para o povo de Israel. Uma informação importante aqui, eles estavam acampados aqui na planície de Moabe, né? O povo de Israel esperando as ordens aqui para atacar e conquistar a terra. Outra informação importante é que as tribos de Manassés, Gade e Ruben, né, eles, na verdade, Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés, eles viram essa terra aqui, né, a leste do Rio Jordão, que está fora da terra prometida, né, está fora de Canaã. Eles quiseram essa terra como herança, né? Por quê? Porque a região era muito propícia para gado, né? E eles tinham essa agricultura, ou melhor, esse trabalho muito forte com o gado. Então eles viram que é propício, né? Uma planície boa, perto de rio. Então eles quiseram essa parte aqui fora da terra prometida, né? A princípio ali Moisés ficou bravo com eles, mas eles prometeram ajudar os irmãos na conquista e depois, né, ficar com essa parte aqui. É por isso que essas tribos aqui, Ruben, Gad e meia tribo de Manassés, são chamadas de tribos transjordânicas, né? Tribos além do Jordão. Então, dito isso, aqui, Canaã, então essa terra toda é que eles deveriam conquistar. Então, só para uma informação aqui, Canaã é o nome da região. Todos os, da, os povos que estão nessa região são chamados de cananeus, né? Ou cananitas, né? Mas são os cananeus. Mas dentro dessa região, como eu falei, tem muitas cidades. Por isso que são divididos os amorreus, ferezeus, hititas, enfim. Era um povo politeísta, né? Eles adoravam mais de um deus, vários deuses, né? O Baal era um dos principais, Astarte, Anate, né? Também eram deuses grandes ali, adorados, né? Grande no sentido de muitas pessoas adorando esses deuses falsos, né? E a maioria desses cultos envolvia a prostituição, né? Então a primeira cidade que eles iam atacar é Jericó, né? A cidade murada, né? Tudo isso a liderança de Josué, né? E é interessante que Josué, ele está agora às margens do Rio Jordão, né? Então ele está ali próximo ao Rio Jordão
e ele divide o rio, assim como Moisés dividiu o Mar Vermelho, ele divide o rio. Isso é um símbolo de autoridade, né? Isso é um paralelo com o Mar Vermelho. Assim como Moisés, né, Deus, ele divide o Mar Vermelho sob a liderança de Moisés ali, né, liderando o povo. Josué agora, né, Deus, ele faz o rio Jordão se abrir e divide. Para quê? Para testar a autoridade de Josué como líder. Ele confirma a autoridade de Josué como líder. Até porque os primeiros capítulos são gastos apresentando Josué como líder. Ele é o líder de Israel. Então, é interessante que existe algo também mais profundo, né? Isso aí a gente é uma maneira mais simples da gente explicar, mas é algo mais profundo, né? Porque na frente quem ia eram os sacerdotes que carregavam a arca da aliança no ombro, né? E é interessante que havia outro caminho, eles poderiam ir por terra, tá? Não era o único caminho que eles poderiam fazer, eles não precisavam atravessar, mas eles atravessaram o Rio Jordão, né? Havia um caminho para Gigal, mas eles vão no rio, em frente ao rio. E é interessante que eles esperam 3 dias. 3 dias. E 3 dias, né, antes de atravessar. Eles ficam ali as mais de 3 dias. E 3 dias na Bíblia é símbolo de morte e ressurreição. Né? Abraão, quando vai sacrificar Isaac, ele vai sacrificar 3 dias depois, né? Ou melhor, ele vai sacrificar 3 dias de caminhada, ele chega lá no Monte Moriá. Jonas, ele fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E Jesus, que também fica 3 dias ali para ressuscitar no ventre da terra. E ir em direção ao rio, transbordando ao rio no seu máximo ali, né? O rio não estava seco, o rio estava transbordando. Significa morte. Vão morrer afogado. Eles vão atravessando o Rio Jordão com a arca na frente. A arca da aliança é o símbolo da presença de Deus. E o que acontece quando eles atravessam o rio se abre. Né? O que é esse paralelo? Esse paralelo é o paralelo com Cristo, né? Morte e ressurreição. Eles iam para a morte, mas de alguma forma Deus abre o rio, né? Faz o milagre e é como se fosse uma ressurreição ali. Hebreus 10 diz que a morte de Jesus nos abriu um novo e vivo caminho, né? Então eles, né? Aqui é a rota do Êxodo. Aqui essas setas verdes aqui, eles ficam aqui até as margens, né? Do rio ali, fica próximo ali a Canaã, próximo ali a Jericó. Primeiro eles conquistam, né, a parte sul, depois eles vão para a parte norte, né? Então, né, depois de alguns dias ali, eles conquistam Jericó, né, obedecendo tudo que Deus mandou fazer, né? Lembra? Aquela coisa toda, 7 voltas em volta das muralhas, 7 trombetas, o grito. Eles poupam a casa de Raabe, porque eles tinham mandado espias antes, né? Dá uma olhada lá no início de Josué, vocês vão entender. Né? Então Raabe salva alguns espias e por isso eles poupam a casa de Raabe. Então eles começam a batalha entre os cananeus, né? A lição é mostrar que, né, do livro de Josué, é mostrar que não é Israel contra os cananeus, mas essa é uma batalha de Deus. Israel é um espectador. O objetivo é mostrar quem vai libertar o povo. O papel de Israel é só obedecer. Se eles obedecerem, terão vitória. Senão, eles serão derrotados. Então, esse é, o resumo de Josué. É Deus ali liderando. Então, a primeira cidade conquistada é Jericó, e batalha após batalha, Israel vai conquistando a terra. Aí tem todas aquelas narrativas, o sol parou, né? Tem a narrativa do pecado de Acã, né? Então eles conquistam o primeiro sul, depois eles vão ao norte, a campanha deles de conquista. Né? Então, depois de anos de batalha, Josué divide a terra para as 12 tribos. Né? Então, 12 tribos aqui são divididas, né? Se vocês lembrarem do que a gente já falou lá em Gênesis, né?
Lembra da promessa que Deus fala? A terra é um elemento muito importante para Israel, né? Então todas as tribos estão divididas aqui, ó, Aser, Naftali, Zebulon, Manassés, Efraim, Judá. Então, aqui as tribos transjordânicas que eu falei, metade de Manassés. Então, as 12 tribos aqui sendo divididas em terra, lembrando na sua respectiva terra. Lembrando que Levi não tem terra. A porção de Levi, né, é o Senhor. Quando todo mundo tem terra, Levi tem o próprio Deus. E Levi, a tribo de Levi, os levitas, eles seriam sustentados por outras tribos, né? E Josué ele coloca o tabernáculo aqui, ó, na capital Efraim, porque, claro, ele é de Efraim, né? Da sua tribo, né? Ele coloca na cidade de Siló, né? Na tribo de Efraim, aqui, ó, tabernáculo. Lembra disso aqui, que isso aqui vai ser importante mais na frente. E a gente vê aquelas divisões, né, sendo feitas no final de Josué ali, né, do meio para frente. Pode ser muito chato para a gente ler essas divisões, mas para os israelitas é o cumprimento da promessa de Deus. Eles ocuparam a terra prometida. Só que só tem uma coisa: eles não expulsaram os cananeus remanescentes. Ainda tinha muitos cananeus ali na terra. Então, muitos cananeus ali não foram expulsos, né? E a ordem de Deus foi para que expulsasse todos eles. Então, ali no finalzinho de Josué, a gente vê os discursos, né, de Josué, e essa é a última sessão do livro, né? São os discursos finais de Josué. Bem semelhante ali o que Moisés faz em Deuteronômio, né? Ele fala da fidelidade à aliança de Deus, né, a Torá, né? Ele chama o povo à obediência, deixa uma escolha, né? Ó, se vocês fizerem isso, vocês vão ser abençoados na terra, né? Que Deus deu pra gente. A gente já está em Canaã, é a promessa que Deus cumpriu. Se rejeitarem, vocês serão expulsos, né? Então, se obedecerem, bênção, vocês vão ficar na terra. Se desobedecerem, vocês vão ser expulsos. O que Israel vai fazer com essas palavras, né? Aí Josué termina, né, com aquela frase emblemática, né? Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Não sei o que vocês vão fazer, mas nós serviremos ao Senhor. Então, o livro termina ali com a morte de Josué, 110 anos, né? A gente entra no período dos juízes, né? Eu clico aqui, sempre vai 2 slides, mas vamos ver. Né? Juízes, né, no hebraico é shoftim. O que significa shoftim? É uma palavra assim meio difícil de traduzir, né? Tem uma função de julgar, sim, né? Mas eles eram mais líderes políticos, né? Militares e espirituais regionais. Quando a gente vê juízes, a gente pensa que é o juiz de toda a terra de Israel, não, mas é o juiz daquela tribo, daquela região. Geralmente eram líderes carismáticos, né? Ou seja, o povo eles escolhiam como líder, né? Então, depois que Josué ele guia o povo de Israel para Canaã, ele orienta o povo a ser fiel e obedecer a Deus. Só que Josué morre, né? E Josué morre e toda aquela geração que viu o êxodo, toda essa geração também vai morrendo. E agora o povo é liderado por chefes tribais, né? Chefes de tribos, que são chamados, são esses juízes, né? Então o juiz ele não era eleito nem escolhido porque ele era uma autoridade, porque tinha uma, uma ascendência ali importante, mas eram por carisma, né? Então, enfim, aí a gente vê aqui o ciclo, né? Que é o período dos juízes, né? Esse era o ciclo. Por quê? Eles agiam, os juízes, principalmente na questão dos conflitos contra os cananeus remanescentes. Deus manda expulsar todos os cananeus da terra, né, para que o povo não se corrompesse. Só que a gente vê no início do livro dos Juízes que Israel não expulsou todos os cananeus. Ainda havia muitos cananeus lá na terra, né, muita terra ainda a ser tomada. E o que acontece? Israel se corrompe com as práticas idólatras desses cananeus que não foram expulsos. Aí o que acontecia? Eles desobedeciam a Deus, né? Pecado, aqui, ó, eles desobedeciam, né? Pecavam contra Deus, aí vinha o juízo, né? Deus mandava, permitia, mandava o juízo
sofrimento, servidão por esses povos cananeus, e eles clamavam a Deus por arrependimento, se arrependiam. Aí o que Deus fazia? Deus mandava um juiz para libertar o povo, e existia livramento. Só que se, ao invés do povo aprender com esse, né, com tudo isso, né, com as lições, não, eles voltavam à desobediência e pecado, e o ciclo se repetia, isso aqui várias vezes e várias vezes. O livro ele retrata esse ciclo, né, de pecado, opressão, arrependimento e libertação, né? Então era um ciclo aí, né, vicioso, né, que acontecia, né? Então, olha só que interessante. Olha só que interessante. Volta. Né? Essa frase aqui é emblemática. Essa frase aqui aparece várias e várias vezes no livro de Juízes. E tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Aí aqui, ó, pelo que Deus os entregou nas mãos de arameus, moabeus, cananeus, midianitas, amonitas, filisteus. Aí depois, e clamaram os filhos de Israel, e Deus lhes suscitou um libertador. Otiniel, Eude, Débora e Baraque, Gideão, Jefté e Sansão. Então, isso era esse era o ciclo, né? Eles fizeram o que era mal, né? Deus mandou os povos para castigá-los, né? Deus entregou nas mãos deles e eles clamaram, né? E Deus lhe suscitou o libertador. Tá aqui, né? E a gente aqui é o resumo, né, dos juízes aqui. Então, a gente vê que o Espírito de Deus usava os juízes para esses atos de libertação. Quando o juiz morria, né, enquanto o juiz estava vivo ali, ele sustentava espiritualmente o povo, né? Só que quando ele morria, acontecia tudo de novo, né? E a gente vê que a linguagem de Juízes é muito forte, perturbador, violento, né? Principalmente ali no final de Juízes. Mostra o nível que o homem chega quando está por sua conta sem Deus, né? E aqui são todos os juízes, né, que a gente vê aqui descrito, né, no livro, começando por Otiniel, né, e cada juiz aqui com sua tribo, né, até aqui Sansão. Aí chega em Eli, Samuel já não estão no livro de juízes, tá? Já são descritos como juízes em Samuel. E esses últimos aqui, Joel e Abias, né, Joel e Abias são os filhos de Samuel, só que eles foram juízes ao mesmo tempo com Samuel, né? Tanto é que alguns nem consideram eles juízes, mas eles são juízes ao mesmo tempo que Samuel pediu para eles serem juízes em outro lugar, né? Então foram 410 anos aproximadamente, né? Desse período dos juízes, né? E esse triste aqui, ó, aqui é o resumo aqui, né? Geograficamente, né? Cada juiz, o lugar que eles foram julgando o povo de Israel, que fizeram os seus atos, né? Otoniel, aqui em Judá, enfim, tá aqui um mapa geográfico para a gente enxergar melhor isso aqui, né? Aí Samuel ele manda os filhos dele ali para Berseba, né? Então, para ajudar a julgar, né? Só que os filhos de Samuel, eles não foram tão bons como Samuel. O povo já não via eles como o líder, como via Samuel, né? O triste fim de Juízes, irmãos, é essa frase aqui, né? Que aparece várias vezes também no decorrer do livro, ao longo do livro, inclusive no último versículo. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E essa frase resume bem esse período. Israel desceu tão fundo que se tornou pior do que os cananeus. E essa frase prepara o pano de fundo dos próximos livros, né? Dos próximos livros, Samuel, Crônicas, Reis, a monarquia em Israel. Então, o livro aponta a necessidade daquilo que o próprio Senhor produziria. O estabelecimento da monarquia
e de uma semente aliançada com ele próprio, né? Então, a gente vai ver isso aqui, né, nos próximos livros, né? E a gente chega em Ruth. Ruth, irmãos, está aqui porque Ruth se passa dentro da história dos juízes, né? A gente não sabe muito bem o período, né, qual juiz estava sendo, mas era aquele período de juízo, né, que acontecia ali naquele ciclo, né, de pecado, juízo de Deus. Então, Ruth estava num período desse, né, na época dos juízes, e a história é uma história linda de lealdade e honra, né? O gênero literário de Ruth é a novela, mas não é novela como a gente vê no sentido atual, tá? Mas no sentido literário. Há um drama, há uma carga dramática no texto, há um clímax, né? E um final ali, né? Que todos estão esperando, né? Então, a história de Ruth acontece nesses dias de juízes, né? Era um período de fome e havia uma família em Belém lutando contra a fome, né? Que é a família, né, de Noemi, né, que é casada com Elimeleque. E é interessante que eles estão em Belém. Belém, em hebraico, é Beit Lechem. Né? Beit é casa, Lechem é pão. Então, o início de Ruth é falta pão em Belém, ou seja, falta pão na casa do pão. De uma certa forma, até uma ironia, né? Então, aqui, Elimeleque e Noemi é o casal, belemita, né? Estão lá em Belém. E eles têm Malom e Quilion como filhos, né? Eles nascem Malom e Quilion, né? E eles estão ali em Belém de Judá, né? Esse pontinho vermelho aqui para se situar geograficamente. E a fome em Israel. Falta pão na casa do pão. O que eles fazem? Então eles vão para Moabe. Eles vão lá para Moabe, lá para a terra dos Moabitas, ver se conseguem alimento. Então vai Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. E lá, quando eles viajam, morre o Elimeleque, né? Então, Elimeleque ficou lá com os dois filhos, né? Malom e Quilion. Perdão, Noemi ficou com os dois filhos, Malom e Quilion. Elimeleque morre. E os dois filhos, eles se casam com mulheres moabitas. Malom se casa com Orfa e Quilion se casa com Ruth, né? Lembrando, eles são israelitas e casam com mulheres moabitas. Só que eles ficam em Moab quase 10 anos, né? Quase ali 10 anos ali, né? Por causa da fome em Israel, e os filhos de Noemi morrem. Então Noemi fica com as noras, Orfa e Ruth. E o que acontece? Voltou a ter alimento em Israel. Então, voltou a ter alimento em Israel, o que Noemi fala? Vou voltar para minha terra. Então, Noemi vai voltar com as noras para Belém. Só que no meio do caminho, diz para elas voltarem para sua terra. Ó, eu vou para minha terra, vocês ficam para sua terra, né? Não tenho mais filho, né? Vocês estão livres. Só que elas insistiram em ficar. Só que Noemi insistiu mais ainda para elas, né? Não, as noras da Orfa e Ruth insistiu para ir com elas e Noemi insistiu para elas ficarem na terra delas. Né? E ela abençoou elas e se despediu. Só que Ruth ficou, falou não, né? E tem toda aquela frase emblemática de Ruth, né? Onde você for, eu irei, onde quer que pousar, pousarei, seu povo é o meu povo, seu Deus é o meu Deus, né? Então é uma frase linda aí de lealdade e honra. E as duas, Noemi e Ruth, né? Como se Ruth adotasse ali Noemi como mãe, né? E elas voltaram juntas, né? Para Israel, né? Para Belém de Judá. Então o capítulo 1 termina como? Noemi mudando o seu nome. Meu nome agora é Mara, porque Mara em hebraico é amarga, porque isso está mostrando o seu estado, né? Então aqui a gente vai ver o desenrolar do livro, né? Não dá para falar todo o livro aqui, mas a gente vê que
providência divina está sobre elas. Elas encontram Boaz, Boaz se torna resgatador de Ruth, Boaz aceita casar com Ruth, a Moabita, eles têm um filho, dá alegria a Noemi, ou seja, toda aquela carga dramática do capítulo 1 vai se desenvolvendo nos capítulos, e no capítulo 4 tem aquele clímax que dá alegria, né? A reversão de todas as tragédias do capítulo 1. Né? Então essa história termina com o capítulo 4, revertendo todas aquelas tragédias do capítulo 1. Então, lembrando que Ruth é moabita, ela não é de Israel. E Noemi é de Israel. Só que ela acaba se casando com o Boaz, que é israelita. Olha que interessante. O capítulo 1 começa com tragédia e morte. Olha o paralelo que o livro faz, né? É proposital isso. O capítulo 4 termina com casamento e nascimento. O capítulo 1 começa com tristeza e luto. O capítulo 4 termina com alegria e restauração. Né? Então, ali a gente vê que Ruth tem um filho com Boaz, né, no final. Então, o nascimento do filho, a alegria, a restauração. Começou tudo em tragédia e morte e termina com nascimento e alegria, né? Capítulo 1 nós vemos a lealdade de Ruth, né, sendo leal a Noemi. E capítulo 4 nós vemos a lealdade de Boaz sendo leal a Ruth. Né? Ele é leal a Ruth. Capítulo 1, Noemi é honrada por Ruth. E capítulo 4, Ruth é honrada por Boaz. É uma história muito linda ali. E esse filho que eles tiveram, Ruth e Boaz, simplesmente é o a Ruth é a bisavó do rei Davi. Então, os filhos dele se tornam o avô do rei Davi. Né? É interessante. Né? Então, essa simetria que o autor nos apresenta, né, é incrível. Né? Por isso que é um gênero literário bonito, né, de se ver. E então, agora a gente... O que isso está preparando em Ruth? Por ela ser a bisavó do rei Davi, isso está preparando a história da monarquia de Israel, a história dos reis de Israel. Entendeu? Por isso que Ruth está inserido, né, ali para dar uma introdução como veio o rei Davi, né, que foi o rei mais importante de Israel, né? Então, agora a gente entra simplesmente no período da monarquia de Israel. Então a gente vai, isso tudo é um preâmbulo ali, uma introdução para o período da monarquia em Israel. Lembrando aqui que o tabernáculo está em Efraim, né, em Siló. Lembrando, né, quem estabeleceu isso foi Samuel, desculpa, perdão, foi Josué, que estabeleceu o tabernáculo em Siló. E agora a gente vai ver a história de Samuel. Né? Tá aqui, a história de Samuel começa com Eucana, que era um homem, né? Eucana, que tinha duas mulheres, Ana e Penina. E Penina tinha filhos, só que Ana era estéril. Né? Ana não poderia ter filhos. Né? E Eucana era um levita. Ele morava em Efraim para ali para poder ministrar no tabernáculo. Né? Ele era levita, ele ministrava no tabernáculo. Lembrando que eles não tinham terra própria. E essas esposas, né, a Penina, ela provocava a Ana por ser estéril, né? E Eucana, esse levita, todo ano ele ia ao Siló, né? E Ana ia com ele, e Ana, uma vez que foi ao tabernáculo, fez um voto ao Senhor. Uma vez que foi ao tabernáculo com ele, fez um voto, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar, né, esse filho ao ministério do Senhor. Então ele dedicou ao Senhor, então o Senhor lhe deu um filho, né, que é quem? Samuel, né? O Samuel. Observe com atenção. Ana ia todo ano no tabernáculo com seu marido, Eucana. E o que ela via? Ela via o sacerdote sendo negligenciado. Porque quem era o sacerdote da época eram os filhos de Eli. Os filhos de Eli, se a gente for ver a narrativa, eram terríveis. Eram terríveis, eles não tinham temor ao Senhor. Então Ana, ela entendeu que não era ela só que estava estéril, mas Deus também estava. Deus estava estéril de sacerdote. Então fala, Deus está precisando de um sacerdote. Por isso que eu vou entregar meu filho ao sacerdócio, vou entregar meu filho à obra de Deus. Né? Como Eucana era levita, o seu filho seria levita, então poderia ser sacerdote. Então, tanto é que Samuel foi dedicado ao Senhor
que não era de Ana. Tanto é que depois de Samuel ela teve mais 5 filhos. Deus deu mais 5 filhos para Ana. Então, depois que Samuel desmama, Ana cumpre seu voto e envia Samuel ao sacerdote, ao sumo sacerdote Eli, né? E é interessante que após isso ela entoa um louvor em forma de adoração a Deus, né? A gente vai ver que é um louvor muito bonito. Só que uma coisa chama atenção. Olha só, primeiro livro de Samuel 2, versículo 10, Cântico de Ana. O Senhor destrói os seus inimigos, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Olha que interessante. O que significa essa palavra ungido? Né? A gente às vezes fala, mas não sabe. Ungido, irmãos, no hebraico é Mashiach. Mashiach. Isso é ungido em hebraico. O que significa o Mashiach? O que significa essa palavra? A palavra vem da raiz machá, que significa ungir, untar, espalhar um líquido. Porque era costume derramar o óleo na cabeça de alguém que recebia uma posição de autoridade. E quem recebia unção no Antigo Testamento? Os sacerdotes, os reis, os profetas. Então, ungido no hebraico é Mashiach, ou seja, Messias, né? Simplesmente o que a gente chama de Messias. E um montão de gente poderia ser Mashiach, né? Um Mashiach podia ser um sacerdote, um rei, profeta, só que só existe um Ha-Mashiach. Por quê? Ha é o artigo, o. Só existe um o Messias. O Messias só existe um. Messias poderiam existir vários, que era ungido, alguém que fosse ungido. Só que o ungido, com o artigo definido, aquele que iria vir, só existia um. E esse era a promessa, né? O ungido. E no grego, essa palavra Mashiach significa Christos, ou seja, Cristo. Por isso que Jesus é chamado Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. É o título de Messias. Jesus Messias. Jesus Cristo. Entendeu? Então, pode existir vários Messias, mas o Messias, com artigo definido, só existe um. Bom? Então, a gente lembra o quê? As promessas a respeito do Salvador. A gente já viu que esse Salvador prometido, que ninguém ainda sabe, ainda não foi revelado, ele vai vir da semente da mulher, da descendência de Abraão, e agora o quê? Vai ser ungido, Messias. Então, mais uma coisa ali, mais uma promessa, né, inserida nesse Salvador. Tá bom? Então, Samuel ele nasce, né, nesse período ali turbulento, né, de opressão, né, e ameaça dos filisteus. Né? Os filisteus sempre estavam a ameaçar. Lembra que eu falei que os filisteus eram os piores canitas ali? Então, um declínio espiritual muito grande do povo. E Ana cumpre seu voto, deixou ele desde criança lá no tabernáculo, aos cuidados do sumo sacerdote Eli. E Samuel foi um dos personagens mais importantes da história de Israel. Com ele começou a tradição profética. Né? Ele foi o último juiz. Ele foi juiz, ele foi profeta, né? Ele foi sacerdote. Ele só não foi rei, né? Mas ele foi o responsável pela transição dos juízes para a monarquia, né? Então ele chama o povo a arrependimento, né? E ele é profeta, sacerdote e juiz. Lembrando que os filhos de Samuel não seguiram seu exemplo, né? Eles abraçaram a iniquidade, abraçaram o pecado, e diante disso o povo viu que não tinha um substituto para Samuel. E pediram um rei, como as outras nações. Né? Então o povo ele via as outras nações tinham rei, e eles pedem o rei. Deus ele permite, né? Tanto é que Samuel tem aquele embate com Deus, né? Poxa, mas estão querendo, eles têm o Senhor, mas Deus fala, pô, eles estão rejeitando quem, Samuel? A você ou a mim? Então Deus ele permite, só que ele fala, eu vou escolher o rei, né? E ele escolhe Saul, né? Então, mas a gente vai falar de Saul no nosso próximo vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, tá bom?
Então, espero que os irmãos tenham aprendido aí, tenham entendido. Vou fazer já outro vídeo e mandar para os irmãos. Amém? Deus abençoe os irmãos.